Farão uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Recubra-a de ouro puro, por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao redor dela. Êxodo 25:10. Das histórias bíblicas às tradições orais de povos antigos e até mesmo às teorias exploradas pelo cinema. A verdade, mitos e lendas sobre o paradeiro da Arca da Aliança. Ela é real? De acordo com a Bíblia e as tradições, sim. Então onde está localizada? Foi ou um dia será encontrada? É exatamente isto que tentaremos descobrir. Nas antigas tradições judaicas, em meio aos contos e relatos, encontra-se um tesouro misterioso e sagrado. A Arca da Aliança. Esta relíquia, construída segundo instruções divinas, carregava um significado profundo e poderoso. Sua missão era abrigar as tábuas da lei, que representavam os mandamentos de Deus para o povo de Israel, a vara de Arão, que simbolizava a autoridade sacerdotal, e um pote de maná, que recordava o sustento divino durante a jornada pelo deserto. Esses objetos, cuidadosamente guardados dentro da arca, eram símbolos da conexão especial entre Deus e seu povo escolhido. Além de seu significado religioso, a história da Arca da Aliança está repleta de aspectos fascinantes. Por exemplo, sua construção foi realizada com uma precisão e meticulosidade tão extraordinárias que, segundo a tradição, os artesãos incumbidos desse trabalho eram obrigados a passar por rituais de purificação antes mesmo de ousarem tocar nela. Este rigoroso processo ritualístico ressalta a reverência e o cuidado extremos associados à arca. A arca era considerada de uma sacralidade tão grande que, conforme a crença popular, sua simples presença podia invocar uma proteção divina e, em alguns relatos, influenciar o desfecho de batalhas. A história da Arca da Aliança é repleta de grandes mistérios. Após o saque do Templo de Jerusalém pelos babilônicos, a arca desapareceu misteriosamente. Embora os registros descrevam o saque dos tesouros do templo, não há menção da arca entre eles. E isto despertou a curiosidade de estudiosos e crentes por séculos, gerando diversas teorias sobre seu destino. Várias hipóteses foram propostas para explicar o paradeiro da Arca da Aliança. Alguns sugerem que ela foi escondida ou transportada para um local seguro antes da invasão dos babilônios, enquanto outros afirmam que foi saqueada e levada como despojo de guerra. Mas seu destino final permanece desconhecido. Até agora, o mistério do desaparecimento da Arca da Aliança inspira obras literárias, filmes e teorias da conspiração, além de alimentar o interesse público. A falta de evidências concretas leva a várias interpretações, tornando a busca pela arca, tanto histórica quanto cultural. Uma das teorias mais conhecidas e fascinantes sobre a Arca da Aliança sugere que ela foi levada para a Etiópia por Menelik, filho do lendário rei Salomão e da rainha de Sabá. De acordo com essa narrativa, Menelik teria levado a arca para a Etiópia, onde supostamente permanece guardada até os dias de hoje. Essa história desperta a imaginação de muitas pessoas, mas o acesso à suposta localização da arca é restrito, o que dificulta a confirmação dessa teoria. Essa teoria tem sido transmitida ao longo dos séculos na tradição etíope e é considerada uma parte importante da história e da cultura do país. A ideia de que a Arca da Aliança está guardada na Etiópia gera um grande interesse e curiosidade, tanto dentro do país quanto internacionalmente. No entanto, a falta de evidências concretas e a natureza restrita do acesso à suposta localização da arca levantam questões sobre a veracidade dessa teoria. Historiadores e estudiosos continuam a debater e investigar essa possibilidade, buscando evidências que possam confirmar ou refutar essa narrativa. Apesar das incertezas, a história de Menelik e a Arca da Aliança continua a desempenhar um papel importante na cultura etíope, influenciando tradições religiosas e crenças populares. Além disso, a lenda de Menelik e a Arca da Aliança também tem sido uma fonte de inspiração para artistas, escritores e pesquisadores, que exploram essa teoria em obras de arte, literatura e estudos acadêmicos.
O mistério em torno da suposta localização da arca e a história de sua jornada até a Etiópia despertam a imaginação e incentivam a investigação em diversas áreas, desde a arqueologia até a teologia. Por outro lado, alguns céticos questionam sua veracidade, apontando para a falta de evidências sólidas que comprovem a transferência da arca para a Etiópia por Menelik. Além disso, eles argumentam que a própria ideia de uma relíquia tão importante ter sido levada para outro país levanta dúvidas sobre sua autenticidade. Apesar das controvérsias, a história de Menelik e a Arca da Aliança continua a ser transmitida de geração em geração na Etiópia, enriquecendo a cultura e a identidade do país. Ela reforça a conexão espiritual do povo etíope com a Arca, assim como destaca a importância da preservação das tradições e histórias ancestrais em todo o mundo. A lenda de Menelik e a Arca da Aliança desempenha um papel significativo na tradição etíope, sendo transmitida ao longo dos séculos por meio de histórias e crenças populares. Segundo essa narrativa, a Arca é considerada uma relíquia sagrada e um símbolo da presença divina na Etiópia. Seu paradeiro permanece envolto em mistério e segredo, alimentando a reverência e a curiosidade em torno desse artefato histórico. Esta história é parte integrante da identidade cultural etíope, influenciando práticas religiosas, cerimônias e festivais. A crença na presença da Arca na Etiópia fortalece os laços espirituais e emocionais do povo etíope com sua história e fé. Outra teoria sobre onde a Arca da Aliança poderia estar localizada se baseia no livro de Macabeus. Segundo essa hipótese, o profeta Jeremias teria escondido a arca no Monte Nebo, situado na Jordânia. Acredita-se que Jeremias tenha tomado essa medida para proteger a arca de invasores e garantir sua preservação para as gerações futuras. Essa teoria acrescenta mais um elemento de mistério à busca pela Arca da Aliança, pois sugere que ela pode ter sido escondida em um local remoto e sagrado, longe dos olhos dos conquistadores e das gerações posteriores. A história de Jeremias e sua suposta conexão com a arca adicionam camadas de significado e especulação ao enigma que envolve esse artefato antigo. No entanto, como acontece com muitas teorias sobre a Arca da Aliança, há desafios em validar essa hipótese de forma conclusiva. A falta de evidências concretas e a dificuldade de realizar escavações no Monte Nebo tornam difícil confirmar ou refutar essa possibilidade. Dentro da tradição judaica, há uma crença duradoura de que a Arca da Aliança possa estar escondida no Monte do Templo, situado em Jerusalém, possivelmente sob o depósito das árvores. De acordo com essa teoria, a arca teria sido cuidadosamente guardada em algum lugar dentro das vastas estruturas do Monte do Templo, um local reverenciado pelo judaísmo como o coração espiritual e religioso de Jerusalém. Essa ideia sugere que, durante tempos de conflito ou incerteza, os antigos guardiões da arca poderiam tê-la escondido em locais secretos dentro do Monte do Templo para protegê-la de danos ou profanação. Considerando a importância religiosa e histórica do Monte do Templo, é plausível imaginar que a arca possa ter sido mantida em segredo dentro de suas imponentes estruturas. No entanto, investigar essa teoria é uma tarefa desafiadora, devido às restrições impostas pelas autoridades que controlam o Monte do Templo. O local é altamente sensível em termos políticos, religiosos e culturais, o que torna qualquer forma de escavação ou pesquisa arqueológica uma questão delicada. Portanto, enquanto essa crença persiste dentro da comunidade judaica e continua a alimentar a imaginação popular, a verdade sobre o possível paradeiro da Arca da Aliança permanece sob mistério e especulação. O Monte do Templo continua sendo um símbolo poderoso da fé e da história judaicas, mantendo viva a esperança de que um dia a arca possa ser descoberta e revelada ao mundo. Apesar das dificuldades em verificar essa teoria, o Monte do Templo e a possível presença da Arca da Aliança continuam a despertar interesse e curiosidade em todo o mundo. A história e a tradição judaica atribuem grande importância ao Monte do Templo como um local sagrado de adoração e conexão espiritual, o que reforça a possibilidade de a arca ter sido mantida ali. Apesar dos desafios, a busca pela Arca da Aliança e seu possível paradeiro no Monte do Templo continuam a inspirar estudiosos,
arqueólogos e entusiastas da história antiga. A esperança de desvendar esse enigma persiste, alimentando a persistência da investigação e mantendo viva a fascinação em torno desse artefato histórico e religioso. A teoria de que os nazistas estavam em busca da Arca da Aliança tem suas origens em várias fontes, incluindo relatos históricos, especulações e obras de ficção. Uma das referências mais conhecidas é o filme Os Caçadores da Arca Perdida, dirigido por Steven Spielberg e lançado em 1981. Este filme retrata uma busca fictícia dos nazistas pela Arca durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de ser uma obra de ficção, muitas pessoas se intrigaram com a ideia de que algo semelhante poderia ter acontecido na realidade. Além do filme de Spielberg, há outros relatos históricos e especulações que contribuíram para o surgimento dessa teoria. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Terceiro Reich demonstrou interesse em artefatos históricos e culturais de várias regiões, incluindo o Oriente Médio, onde a Arca da Aliança é historicamente associada. Relatos indicam que Heinrich Himmler, um dos principais líderes nazistas, estava particularmente interessado em ocultismo e artefatos religiosos. Sua busca por tesouros antigos pode ter levado à exploração de sítios arqueológicos na esperança de encontrar artefatos poderosos que pudessem fortalecer sua ideologia e consolidar seu poder. Embora não haja evidências sólidas que confirmem a busca específica pela Arca da Aliança, a combinação desses fatores históricos, juntamente com a narrativa popular do filme de Spielberg, alimentou a especulação sobre o envolvimento do Reich na busca por esse artefato sagrado. Essa teoria continua a despertar interesse e debate entre historiadores e entusiastas, destacando a complexidade e os desafios de separar a realidade da ficção quando se trata de eventos históricos envolvendo sua busca por poder e domínio durante a Segunda Guerra Mundial. Além disso, há relatos de que enviaram equipes de pesquisa para o Oriente Médio durante a guerra, possivelmente em busca de artefatos religiosos e históricos. No entanto, a extensão e o propósito exato dessas expedições ainda são motivo de debate. Essas atividades na região aumentaram as especulações sobre seu possível interesse na Arca da Aliança e outros artefatos sagrados. Acreditava-se que possuir artefatos históricos e religiosos de significância antiga poderia legitimar seu regime e consolidar seu poder sobre as populações conquistadas. Há relatos de que unidades especializadas, como a Ahnenerbe, dedicadas à pesquisa e exploração de antiguidades, mitologia e história cultural. Essas unidades realizaram expedições em várias partes do mundo, incluindo o Oriente Médio, onde se acredita que a Arca da Aliança estivesse localizada. Embora não haja evidências conclusivas de que encontraram ou estavam diretamente em busca da Arca, a combinação desses relatos históricos e atividades sugere que sua busca por artefatos antigos e sagrados era parte de sua estratégia mais ampla de propaganda e controle ideológico durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar dos relatos e especulações, a teoria de que estavam em busca da Arca da Aliança é amplamente contestada por historiadores e especialistas. Muitos argumentam que não há evidências sólidas que comprovem que eles realmente buscavam a Arca, e que essa ideia é mais uma criação da imaginação popular do que um fato histórico. Além disso, alguns críticos apontam para o fato de que a Arca da Aliança é um artefato extremamente sagrado para o judaísmo, e é improvável que os nazistas, que eram notoriamente antissemitas, estivessem genuinamente interessados em recuperá-la por motivos religiosos. Alguns historiadores argumentam que, dadas as crenças e políticas antissemitas do regime, seria contraditório que eles buscassem um artefato tão profundamente associado à religião judaica. A Arca da Aliança é reverenciada como um símbolo sagrado no judaísmo, e Reich, que promovia uma ideologia supostamente superior, dificilmente teriam interesse em um objeto tão ligado à fé judaica. Embora a teoria da busca nazista pela Arca permaneça em mistério e fascinação, muitos historiadores consideram-na mais como uma ficção ou uma interpretação especulativa dos eventos históricos do que um fato documentado. A controvérsia em torno dessa teoria continua a alimentar debates e discussões entre estudiosos e entusiastas da história da Segunda Guerra Mundial. Independentemente da verdade por trás dessa teoria,
A busca pela Arca da Aliança continua a intrigar e fascinar pessoas ao redor do mundo, alimentando a imaginação e inspirando inúmeras obras de ficção e não ficção. É um lembrete poderoso da importância dos artefatos históricos e religiosos e do papel que desempenham em nossa compreensão da história e da cultura humanas. A Arca da Aliança continua sendo um enigma, representando um objeto de interesse histórico, assim como um símbolo da busca humana pela conexão com o divino. Enquanto sua localização exata permanece desconhecida, seu significado e importância continuam a intrigar as gerações, perpetuando seu status como um dos artefatos mais enigmáticos e reverenciados da história. Qual a sua opinião? Qual teoria você acha mais aceitável? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir até o final. Te espero no próximo vídeo. Até!